Olá, meus queridos, beleza? Tranquilidade? Vamos lá mais uma vez, aqui é o professor Paulo Zucoloto, Geografia. Tudo bem, meus lindos? Então, olha só, hoje nós vamos começar a nossa aula, só relembrando mais uma vez, tivemos aí o início dos nossos conteúdos trabalhando a questão da industrialização e também do processo de urbanização. E automaticamente, todas as consequências que esses processos trouxeram para a humanidade. Então, dessa forma, temos os problemas ambientais, urbanos, os problemas sociais, e agora nós vamos falar um pouquinho dos chamados problemas ambientais globais, ou seja, como que o homem ele está intervindo no meio natural e automaticamente promovendo aí alguns danos à natureza e automaticamente a natureza refletindo para o homem as suas consequências. Então, quando nós falamos desses problemas ambientais globais, nós estamos falando dentro de um contexto da chamada modernidade, uma vez que, se nós analisarmos, tudo se deu após uma evolução gradativa dos meios de produção, a industrialização, as chamadas revoluções industriais. Então, as revoluções industriais, elas geraram uma necessidade muito maior do consumo de matérias-primas. E aí, essa necessidade do consumo de matérias-primas associada ao próprio processo de industrialização faz com que esses problemas ambientais globais acabem por se acentuar. E aí é quando perceberemos que grande parte, em suma, a sua maioria, vai ser por ações antrópicas. E isso prejudicando a questão da flora, a fauna e também a estruturação da vida humana nas áreas urbanas e também rurais. Então, quando nós falamos desses problemas ambientais globais, nós podemos citar a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, as chuvas ácidas que nós já conversamos em uma aula passada, que também faz parte de forma generalizada. Nós temos a perda de biodiversidade, desertificação, desmatamento, a ocorrência dos resíduos sólidos que as indústrias lançam a todo momento, e fenômenos como, por exemplo, El Niño e Laninha. E esses, quando estão ali teoricamente atuando em um determinado local de forma concomitante, de forma junta, o que vai acontecer? Vai gerar um dano à natureza que, na maioria das vezes, é irreparável e que acaba por colocar em risco a maior parte da vida no planeta. Quando nós falamos da destruição da camada de ozônio, nós temos que lembrar a Terra da seguinte forma. A Terra, ela estruturou-se e formou-se a sua atmosfera. Então, dentro de um contexto, primeiro surge a litosfera, depois que a litosfera se estrutura, nós vamos ter aí a movimentação do manto no entorno do núcleo e a estruturação de uma, vamos dizer assim, uma força gravitacional. E esse campo gravitacional gera a nossa eletrosfera. E a eletrosfera faz com que ocorra a retenção de gases e surja a atmosfera. E com a atmosfera surgindo é quando nós vamos ter o início do ciclo da água, a formação da chamada hidrosfera. E aí é por isso que a vida no planeta ela se dá através da interseção da litosfera, rocha, da hidrosfera, água, da atmosfera, ar, e aí na interseção dos três nós temos a vida, a chamada biosfera. Então, quando nós tivemos a estruturação da nossa atmosfera, nós tivemos ali a estruturação de uma camada com moléculas de oxigênio, de O3, que é a chamada camada de ozônio. E essa camada ela tem uma função significativa, pois ela impede que grande parte da radiação mandada pelo Sol e vinda do espaço chegue até nós e nos atinja de forma representativa. E aí o que acontece? Como a gente pode ver na imagem aqui do lado, nós vamos entender que no ano de 1997 os cientistas perceberam que essa camada de ozônio apresentava uma deficiência, como se fosse um início de um buraco, algo que estava cavando ela, e que essa pseudo-abertura fazia com que a passagem de radiação por ele aí fosse muito mais intensa. Só que esse pequeno buraco, temos que lembrar, tinha aproximadamente 28 milhões de quilômetros quadrados, 3 vezes a área do território brasileiro. Então, isso era um dano que, se não houvesse medidas a serem tomadas, seria uma coisa que seria gradativa. E aí foi quando as pesquisas começaram a trabalhar, e o movimento ambientalista a bater de frente contra essa questão do buraco na camada de ozônio. Para poder descobrir
a sua causa e tentar minimizar aí a sua evolução. Quando nós falamos, então, de problemas ambientais globais, um problema que é muito parecido com o buraco na camada de ozônio, que às vezes é até confundido, é a questão do efeito estufa. Temos que entender que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. E sendo ele um fenômeno natural, ele é responsável pela vida. A ideia do estufa é você lembrar de uma estufa de vidro. Uma estufa de plástico, onde você, por exemplo, cultiva uma planta ou cria um animal que necessita de determinada temperatura e que essa temperatura precisa ser mantida. A nossa atmosfera, ela preserva essa temperatura, uma vez que a radiação entra através da nossa atmosfera, aquece a Terra e a Terra, ao perder calor, essa irradiação agora aquece a atmosfera. E essa atmosfera preserva um pouco desse calor que iria para o espaço, aquecendo então o ar e propiciando a vida. Esse é o efeito estufa natural. Então, o efeito estufa natural, se não houvesse ele, não existiria a vida. Agora, a partir do momento em que o homem lança poluentes na atmosfera, ou seja, inúmeros tipos de poluentes, principalmente à base de carbono, esses poluentes fazem o quê? Esses poluentes, eles vão impedir que o calor da irradiação ultrapasse a atmosfera e vá para o espaço. E aí é quando você vai ter uma acentuação da temperatura. E aí, nesse contexto, você vai ter o quê? Você vai ter que o efeito estufa, ele acaba sendo acentuado pela ação do homem. E aí é quando você vai perceber que as temperaturas do planeta, elas vão aumentar de forma representativa. Por exemplo, promovendo o derretimento de geleiras, das calotas polares, aumentando, no caso aí, as águas oceânicas, entre outros. Assim como também o próprio derretimento das geleiras acentua os problemas relacionados às grandes tempestades, uma vez que você, ao lançar água de geleira no oceano, você dilui um pouco a sua salinidade. Diluindo salinidade e aumentando a temperatura, você acentua problemas de grandes tempestades, furacões, tornados, ciclones, entre outros. E aí vamos falar também que a questão do efeito estufa, um dos grandes promotores desse efeito é a figura do gás carbônico. E o gás carbônico é aquele gás que, por exemplo, nós exalamos na nossa respiração. O gás carbônico, vamos entender, aí a gente volta à questão da importância das nossas florestas. É o gás que é absorvido pelas florestas no seu processo de respiração celular. Então, enquanto dentro de um contexto, nós, seres vivos, animais, exalamos gás carbônico, os seres vivos vegetais, em sua maioria, absorvem o gás carbônico. E aí o equilíbrio acontece. Porém, a partir do momento em que o homem lança muito mais gás carbônico na atmosfera, você vai ter, no caso aí, a antropogenia no efeito estufa. E aí, o chamado efeito estufa humano, que é extremamente maléfico. E aí temos duas imagenzinhas, como vocês estão observando, da ação do efeito estufa, ou seja, a radiação do Sol chegando e a irradiação indo para o espaço. Só que essa irradiação, ao ser bloqueada pelos poluentes, ela volta de novo para a atmosfera. E ao voltar de novo para a nossa atmosfera, você vai ter uma acentuação. A forma mais, digamos, cabível de analisar o efeito estufa é você fazer analogia a um veículo parado no Sol. Um veículo de vidros fechados parados no Sol permite a entrada da luz solar e do calor. Esse calor vai aquecer as áreas plastificadas do veículo. Essas áreas aquecidas vão perder calor e vão aquecer o ar dentro do veículo. E aí, esse ar aquecido dentro do veículo, se você não abrir as janelas, não vai haver troca de calor. E aí você vai ter o que eles chamam de uma retroalimentação de temperatura. Ou seja, vai ficar cada vez mais quente. E aí é quando você, ao entrar nesse veículo parado no sol, quando você abre a porta, vem aquele baforão no rosto assim, e você sente aquele calor extremamente acima do calor da normalidade do lado de fora. Então, é mais ou menos essa a ideia. Por quê? Porque, teoricamente falando, se nós não tivéssemos a ação do CO2 produzido na forma humana, esse calor
promovido pela irradiação, aqueceria de forma saudável a atmosfera e iria para o espaço depois, e não ficaria retido ali, né? Que é o exemplozinho da nossa charge número 2, da Terra ali presa numa estufa de vidro, né, cheia de poluentes. E aí, voltamos mais uma vez a falar daquele problema ambiental urbano, que era a chuva ácida, mas temos que lembrar que a chuva ácida também atinge de forma global, ou seja, ela vai estar atingindo às vezes um determinado local, mas às vezes ela vai estar atingindo toda uma região, todo um país e até mesmo um continente. E aí, se a gente for entender, por exemplo, o continente europeu, ele sofre demais, né, com problemas relacionados às chuvas ácidas devido à sua elevada industrialização. Então, o que acontece? Se nós pegarmos essas chuvas ácidas, elas vão estar, por exemplo, ali em território europeu, atingindo uma, duas ou três nações ao mesmo tempo, né? Onde, infelizmente, esse dano a essa área vai ser de forma representativa, né? O dióxido de enxofre, que é, no caso, aí, um gás comumente lançado pelas fábricas, ele vai ter uma ação de acidez representativa, né, destruindo áreas de cultivo, alterando o pH da água, alterando a vida, né, nesses corpos hídricos que por elas são atingidos. E aí, só para a gente ter um entendimento, nós temos também, por exemplo, a chuva ácida de forma natural, onde ela vai estar acontecendo, por exemplo, por erupções vulcânicas. Uma erupção vulcânica também libera dióxido de enxofre. E aí é muito comum você ver, às vezes, em documentários, cientistas, os chamados vulcanólogos, eles, por exemplo, quando vão estudar um vulcão que está ativo, exemplo, o Kilauea, no Havaí, eles não vão em períodos de chuva. Por quê? Porque o vulcão vai estar liberando dióxido de enxofre. E aí, se esse dióxido de enxofre reagir com a água, vai precipitar ácido sulfúrico e vai queimar a sua pele, vai gerar dano, né? Então, nós temos que entender que a chuva ácida ela pode acontecer de forma humana, mas também ela pode acontecer de forma natural, né? De forma natural, erupções vulcânicas, de forma humana, através da liberação de poluentes, fábricas, veículos, né, queimadas, entre outros, que aí, lançados na atmosfera, vão estar promovendo aí a ocorrência e a alteração do pH da água e a ocorrência dessa chuva ácida. E aí temos um exemplo, né, de como que a chuva ácida vai estar promovendo a contaminação dos rios, dos lagos, alterando a vegetação e também, né, alterando ali a vida, né, o ecossistema, seja ele de flora, seja ele de fauna. Então, essa ação humana relacionada à chuva ácida, ela é altamente danosa. Um exemplo interessante da ação da chuva ácida é o que você está vendo na imagem aqui do lado, aqui, ó. É um obelisco granítico feito em granito rosa, em homenagem, né, à grande rainha Cleópatra, né, onde nesse obelisco, né, de aproximadamente entre 6 a 8 metros de altura, foram aí entalhados hieroglifos contando a história da rainha Cleópatra. Né, esse obelisco ficou, por exemplo, ali no Vale dos Reis, né, no chamado entre o Médio e o Baixo Nilo, ficou por 35 séculos ali, sem sofrer nenhuma alteração. A partir do momento em que ele foi, né, de lá, dilapidado, e trouxeram ele, colocaram ele ali em Nova York, né, ele, infelizmente, passou a sofrer a ação da chuva ácida. E em menos de 70 anos, todos os hieroglifos entalhados nele foram perdidos. E o que se tem hoje desses hieroglifos, somente através de foto. Né? Virou apenas, né, entre aspas, um obelisco, né, que sofreu essa ação e que, infelizmente, é uma perda histórica muito grande. E aí, falando um pouquinho da perda da biodiversidade, né, a perda da biodiversidade é quando nós vamos ter a questão ligada ao desmatamento, né, onde você vai ter aí a destruição dos recursos naturais vegetais, né, e automaticamente isso associado a outros impactos que vão estar ocorrendo de forma global, né, e que vão estar acentuando os problemas que foram causados pelo desmatamento. Então, né, é quando a retirada dessa vegetação, por exemplo, vai fazer com que o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, não seja absorvido pela floresta. E aí você vai ter um volume maior desses gases na atmosfera, que vai acentuar o aquecimento global, né, acentuando o nosso efeito estufa humano. Né? E aí, com isso, você vai ter problemas que são gerados
com essa perda de biodiversidade. Temos que lembrar que quando a gente fala de desmatamento, nós estamos falando de um problema que, querendo ou não, você vai ter representantes políticos em vários países do mundo, inclusive no Brasil, que fazem parte, né, de um grupo que faz uso dessas terras, seja elas para o setor, né, do agronegócio, como o cultivo da soja ou a criação de gado bovino, né, e aí é quando, né, essas pessoas não se importam com o desmatamento. E aí é quando esse desmatamento, né, já pega, por exemplo, né, falando aí num volume global, né, em torno aí de 170 mil quilômetros quadrados que são retirados anualmente. Só para a gente ter uma ideia, somente em áreas de floresta amazônica, eles desmatam por dia o equivalente a 11 campos de futebol. Pega um campo de futebol, multiplica essa área do campo por 11 vezes. Agora imagina toda essa área sendo devastada todos os dias. Segundo algumas pesquisas, né, se você retirar, né, um quantitativo superior a 40% da floresta amazônica, ela entra num processo de savanização. E atualmente, né, nós temos que 36% da floresta já foi praticamente totalmente devastado. Isso quer dizer que precisamos manter esses 4% restantes para que ela não entre num processo de destruição. E aí, essa vegetação, né, quando ela é retirada, a madeira é comercializada de forma ilegal. Né? Você vai ter que, logo depois, né, que eles retiram a madeira, eles promovem a queimada. A queimada empobrece o solo sofre com a erosão, e aí é quando você vai ter uma degradação assustadora do ambiente e uma perda muito grande dessa biodiversidade. E aí, só relembrando que você vai ter perda de patrimônio genético, você vai ter, né, e aí só a título de curiosidade, né, você vai ter perda de flora e fauna. E só relembrando, quando nós fazemos uso, por exemplo, para uma análise de uma redação, seja em uma questão discursiva, seja até mesmo em uma redação para o próprio Enem, quando você for usar a nomenclatura, sempre você tem que usar a nomenclatura flora em primeiro lugar. É uma dica para vocês. Por quê? Né, você vai estar citando a flora e a fauna. Ah, professor, mas se a gente usar fauna e flora? Teoricamente, fauna e flora dá uma certa incongruência, por quê? Vamos só analisar da seguinte forma. Eu posso ter uma flora sem nenhuma fauna, mas eu nunca vou ter uma fauna sem nenhuma flora. Então é por isso que a flora sempre vem em primeiro lugar. Beleza, meus lindos? E aí, essa vegetação retirada automaticamente vai interferir na questão do ciclo do carbono, ao ser absorvido na respiração celular, e aí é quando você vai ter, vamos dizer assim, né, os problemas relacionados a essas alterações climáticas e o famoso aquecimento global. Um outro problema enfrentado pela população mundial é a questão da desertificação, ou seja, a estruturação, a formação natural de desertos em áreas já degradadas. Então, por exemplo, nós vamos ver que na atualidade, teoricamente, 1 bilhão de pessoas está vivendo em áreas em risco de desertificação. Né? Temos, por exemplo, ali a região nordeste, né, do Brasil, né, pegando uma parte ali do norte de Minas, a gente tem um problema de desertificação acontecendo ali por um desmatamento generalizado. Temos um problema de desertificação que está acontecendo no Sahel, né, pegando ali entre o deserto do Saara, né, e a África subsaariana, onde nós vamos ter a floresta do Congo. A gente tem uma área de transição e que está passando por um processo de exploração e iniciando uma desertificação quase que irreversível. Né, nós vamos ter, por exemplo, na região sul do Brasil, os pampas gaúchos, devido a um uso exagerado dos pampas para a criação do gado bovino, o pisoteio, matando a vegetação natural e automaticamente promovendo uma arenização. Então, esse processo de desertificação é algo que acontece e que, na maioria das vezes, você vai ter o fator humano como responsável. Né? O uso exagerado do solo, o uso exagerado, né, de processos de irrigação, né, a exposição do solo, o uso de máquinas e equipamentos para você revolver o solo, como tratores, grades, né, gradilhamento. Então, tudo isso daí vai estar provocando uma exposição do solo, esse solo sendo susceptível aos agentes erosivos, processos de salinização e processos também de
erosão e automaticamente uma desertificação. E aí, só relembrando, né, essa desertificação ela vai estar promovendo ali uma perda de flora e fauna. E essa perda de flora e fauna ela acaba gerando impacto na própria zona urbana, né, uma vez que nós vamos ter, teoricamente falando, uma perda de biodiversidade, alteração de ciclos de vida. Né? Só relembrando, nós tivemos em 2015, teoricamente, a morte efetiva do Rio Doce, né, com um acidente que acontecera, né, naquela barragem de Mariana da Samarco. E aí, só para a gente ter uma ideia, na época, né, e também falecido em 2015, um grande cientista capixaba, o André Rusk, filho do, né, nobre Augusto Rusk, ele, em uma entrevista, disse o seguinte para moradores no entorno de Minas, aonde a lama da Samarco já havia chegado ao Rio Doce. Ele perguntou da seguinte forma, se a população ribeirinha estava conseguindo ouvir o coachar de anfíbios, sapos, rãs, pererecas e tudo mais. E eles falaram que não ouviam mais à noite nenhum anfíbio coachando. Sabe o que ele disse a essa população? Então se preparem para um surto de febre amarela, para um surto de dengue, entre outras doenças que são transmitidas por mosquito, uma vez que estes não serão controlados pelos anfíbios que pereceram com esse processo. Então, essa perda, né, de biodiversidade, ela gera inúmeros impactos, e esses impactos acabam chegando até nós. E aí um outro que acontece, que é muito comum ocorrer nessas áreas florestadas, é a questão da biopirataria. A biopirataria nada mais é do que você transformar em um registro, em uma propriedade, em uma patente, recursos da fauna, recursos da flora, conhecimentos indígenas, né, onde isso daí depois é transformado em uma patente, em um medicamento, e o país que detém aquele recurso talvez não utilize. O mais famoso caso de biopirataria no Brasil, nós temos o açaí e o digníssimo cupuaçu, né, que são plantas endêmicas da floresta amazônica e que foram registradas por uma empresa japonesa chamada Asahi Foods. E a Asahi Foods registrou como uma patente sua o nome açaí e o nome cupuaçu. E o Brasil, que tinha esses produtos, não podia comercializar se não pagasse direitos autorais. E aí foi quando, né, o Brasil, à época, entrou na OMC com uma quebra de patente, comprovou que no Japão nunca nasceria um pé de açaí ou um pé de cupuaçu, devido ao seu zoneamento climático, e aí, assim sendo, o Brasil conseguiu quebrar essa patente. Só que nós temos uma grande infinidade de recursos animais e recursos vegetais que são levados para fora do Brasil na forma da biopirataria e que estes acabam se transformando em patentes e nós não podemos usá-lo. Um caso famosíssimo, recente, foi a questão do jambu. O jambu, para quem não conhece, faz parte de um prato típico da região norte do Brasil. O famoso pato no tacacá, né? Pato no tucupi, onde o jambu é um cipó que ele é cozido junto com o pato e quando você vai comer, ele dá uma ondazinha, ele dá um barato na beiçola, que é um formigamento, né? um leve anestesiar. E aí, a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, fez uma pesquisa e transformou o jambu em uma pasta de dente para pessoas que usam aparelho ortodôntico. Sabe o que aconteceu? Essa pasta de dente não pôde ser utilizada, pois já era uma patente norte-americana, o jambu. Ou seja, mais um problema jurídico para a gente resolver. Isso fruto da biopirataria. Beleza? E aí, né, sobre a questão dos resíduos sólidos, nós temos, para poder finalizar a nossa aula, a questão que, atualmente, as empresas mandam para países emergentes, países pobres, né, os seus resíduos, né, lixo tecnológico, né, telefones, computadores, celulares, para que esses países promovam ali, né, teoricamente, uma separação e uma reciclagem desses produtos. Problema ambiental famoso global, El Niño, também muito comentado, né, nas nossas questões de Enem. Só para a gente relembrar, né, o El Niño é um fenômeno de aquecimento do Pacífico. Ao aquecer as águas, a velocidade dela ela cai, pois ocorre um processo de elevação, de queda de pressão, de baixa pressão. A velocidade diminui de 15 metros por segundo para 2. E aí é quando você vai ter toda uma alteração do ciclo das chuvas,
principalmente atingindo aqui o hemisfério sul, mais precisamente o Brasil. E aí, quando nós falamos do fenômeno oposto, o Laninha, já vai ser, no caso aí, em vez de um aquecimento das águas do Pacífico, um resfriamento. E aí é quando esperávamos aí períodos de chuva, o Laninha vai promover, no caso aí, uma falta desses períodos de chuva. E aí é quando nós vamos ter a ocorrência de secas representativas. Tivemos um fenômeno de Laninha aproximadamente 6 anos atrás, onde rios amazônicos secaram e foram ao fundo. Queridos, e aí só para fechar, questãozinha de Enem, temos aí, né, a questão falando das alterações climáticas, né, onde nós vamos ter a questão do aquecimento global, e ele pede estratégias de adaptação para reduzir os efeitos. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: houve aquecimento global. Galera, aquecimento global, lembra que eu falei que vai promover, por exemplo, a questão do derretimento das calotas polares? Sim. Então, se eu construir usina eólica, eu vou, entre aspas, fazer adaptação? Não. Se eu tratar resíduo, vou adaptar? Não. Se eu aumentar a eficiência dos veículos, eu estou adaptando? Não. Se eu adotar a agricultura sustentável, é uma adaptação? Não. Por quê? Porque o problema já aconteceu, que é o derretimento das calotas polares e elevação de água oceânica. Se isso já aconteceu, o que eu tenho que fazer? Dicas de contenção em áreas costeiras. E aí, para fechar, temos, né, no caso aí, um outro, né, questãozinha do Enem, foi de 2009, onde ele fala sobre essa questão, né, dos problemas relacionados à Revolução Industrial e ao aquecimento global, né, o lançamento de CO2. E aí, ó, essa nossa última questão, como a gente pode ver, ela está falando sobre a questão do nosso digníssimo efeito estufa. E aí, só relembrando, o efeito estufa ele está intimamente relacionado, né, à questão do desmatamento, ou seja, o volume de CO2 na atmosfera ele só será, vamos dizer assim, minimizado se nós reduzirmos o desmatamento. Automaticamente, ao reduzir o desmatamento, nós vamos ter uma absorção maior do CO2 da atmosfera. Então, a gente tem que ter muita atenção quando nós fazemos aí a leitura de uma questão do Enem. Por quê? Porque ele tem esses gatilhos, né? Se você observar, o gatilho que ele coloca ali é o seguinte, ó: considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito estufa. Ou seja, o que nós devemos fazer para combater o efeito estufa. E você só combate o efeito estufa com quem retira CO2 da atmosfera, as florestas. Beleza, meus queridos? Eu agradeço a atenção de vocês aqui. Finalizando aí mais uma aula, professor Paulo com vocês. Se Deus quiser, logo, logo aí, vou estar trazendo para vocês um conteúdozinho para nós continuarmos aí. Um abraço, fiquem com Deus, fé, foco, determinação, e esse é meu voto que eu faço para todos vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!